Olá, queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se, canal Verdade das Escrituras, tudo minúsculo e tudo junto. Eu tenho intento aqui de despertar os irmãos que estão ainda adormecidos e sendo enganados pelo sistema religioso, incentivando-os a lerem as Escrituras Sagradas. Se você ler, você vai entender a verdade, vai deixar de ser enganado. Eu vou ler aqui hoje a segunda carta de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E vou começar do verso 4 e quero discorrer sobre isso aqui porque é fantástico e muito interessante. Diz assim: Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Paulo está dizendo assim, né? Ele não quer causar nenhum constrangimento, nenhum mal aos coríntios. Mas ele está dizendo que se alguém prega um Cristo diferente, um Jesus diferente daquele que ele pregou, as pessoas toleram com facilidade. Querido, é atualíssimo isso, né? Será que nós não estamos vendo que o Cristo que está sendo pregado hoje, de prosperidade, de vitórias, é diferente do Cristo que está relatado aqui, tanto pelo próprio Salvador como pelos apóstolos? Aonde ele prometeu vitórias, ele prometeu uma única coisa, a vida eterna. Aonde que ele prometeu riqueza? O que ele prometeu foi comida, bebida e vestimenta. E não é isso que Paulo vive falando aqui, que viveu, né, falando aqui que se nós tivéssemos, que já estivéssemos felizes? No verso 5 ele diz assim: Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos, super bispos, né, super missionários, tem uns super pastores aí. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Querido, será que Paulo cometeu pecado pregando gratuitamente o Evangelho? E é por isso que nós, hoje, queremos esse evangelho que tem que pagar? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês. Deus sabe que os amo. Ele diz, por quê? Porque eu não os amo? Por isso que ele não quer ser privado do orgulho de não receber dinheiro? Não. Ele fala, não, Deus sabe que eu os amo. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas de que se orgulham. Ele está dizendo, eu vou continuar trabalhando por vocês, amando vocês, servindo a vocês de graça, para que ninguém, aqueles que cobram, venha dizer que eu faço o mesmo que eles. Verso 13, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Queridos, eu vou ler agora um texto aqui que é muito conhecido. Porém, eu creio que vocês só não sabiam que ele estava aqui, que ele estava neste contexto. Pensem, o que esse verso está fazendo aqui neste contexto? Verso 14. Eu vou ler o 13 de novo. Pois tais homens, que homens? Esses falsos obreiros
que cobram para pregar o evangelho. Olha o contexto. Leia, volte o vídeo. Leia você mesmo. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Leia todo o capítulo. Ele está dizendo, pois tais homens, esses homens que cobram dízimo e ofertas de você, são falsos apóstolos, são obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, fingindo os homens de Deus. Mas ele continua no verso 14. Perdão. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, que servos? Os de Satanás, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Queridos, eu não estou agredindo ninguém, eu não estou falando nada contra ninguém, eu estou dizendo o que está escrito. É isso que está escrito. Se você discorda de mim, se você se sente agredido, se você crê que nós não devemos tocar no ungido, suposto ungido, homem de Deus, quem é mais ungido? Paulo, de quem as escrituras dão testemunho? Ou alguém que se diz ungido, mas que não tem testemunho de nada? Não tem testemunho do Pai, não tem o testemunho do Salvador. Paulo, eu sei que ele relata que foi levado aos céus. Se no corpo, fora do corpo, ele diz que não sabe, porém ele foi levado, e tudo que ele escreveu, tudo que ele ensinou e tudo que ele nos deixou aqui para aprender, foi dado pelo próprio Salvador, não por homem algum. Então, eu creio em Paulo. Eu prefiro crer nele. Ele diz, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são da justiça, que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Querido, eu não tenho intento de difamar ninguém, não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário. Peço ao Pai que abra os olhos destes que estão enganados. Que eles leiam as Escrituras no contexto total, geral, e não apenas pequenos versos. Porque eu creio que a maioria de vocês que vai ouvir esse vídeo já tinha ouvido falar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Porém, não sabiam que estavam nesse contexto. Porque você não pode saber isso, querido. Porque se eles deixarem que você veja isso, se eles mostrarem isso para você, e tantas outras coisas que as Escrituras ensinam a respeito destes homens, a ficha começa a cair. Mas eu creio que o Pai vai despertar você, vai te dar o discernimento, o entendimento, e pela graça e misericórdia dele, nós seremos libertos. Tá ok? Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado, ter contribuído aí no despertamento. E inscreva-se no canal Verdade das Escrituras para acompanhar aí os nossos outros vídeos. Tá ok? Que a paz do nosso Salvador seja com todos vocês e até o próximo vídeo.